viemos assistir um culto ou prestar um culto? Viemos assistir uma pregação ou participar desta pregação, deste culto? A palavra de Deus diz em Lucas capítulo 4, versículo 8: Jesus respondeu e disse-lhe: vai para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Só a Ele servirás, só a Ele adorarás, prestarás um culto. Em Romanos capítulo 12, versículo 1, Paulo disse: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformais com este mundo, mas seja transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Queridos, vivemos numa época em que esta igreja moderna está se apostatando totalmente da fé. Se você pergunta para algum cristão, para algum crente, para alguma pessoa que frequenta igrejas, campanhas, denominações, qual é o motivo dela estar ali? O porquê que ela está indo ali? Queridos, eu faço esse desafio a vocês e vejam com seus olhos e ouçam com seus ouvidos. A maioria vai lhe dizer: eu vou buscar uma bênção, eu vou buscar uma cura, eu vou buscar prosperidade, vou buscar uma porta aberta, eu vou buscar uma promoção no meu serviço, um carro zero, eu vou buscar um casamento, eu vou buscar uma restauração na minha família, uma cura de uma doença, eu vou buscar isso, eu vou buscar aquilo, ou eu vou ver aquele pregador que veio de fora, aquele testemunho daquela pessoa da África, eu vou ver aquele cantor gospel famoso, eu vou ver isso, eu vou ver aquilo, eu vou fazer aquela campanha da Rosa Ungida, das 7 cachoeiras, das 7 quarta-feiras, eu vou fazer aquela campanha da prosperidade, eu vou fazer aquela campanha da libertação, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E as pessoas, raramente você irá dizer as pessoas falando: eu vou para buscar Deus, adorar Deus, agradecer Deus pelo ar que eu respiro, agradecer Deus porque Cristo veio à terra e morreu por mim. Eu vou porque eu quero conhecer mais a Deus, eu vou porque eu quero uma intimidade mais forte com Deus, eu quero ter um relacionamento, eu quero orar, eu quero dobrar meus joelhos naquela igreja e calejá-lo, interceder pela salvação das almas, eu quero prestar o meu culto a Deus, eu quero reverenciar o nome dele, que é grande, que é adorado entre os céus, pelos anjos na terra, que é adorado, que o seu nome é acima de tudo. Eu quero adorar o meu Criador, aquele que fez todas essas maravilhas da terra. Raramente, com exceções raras, você irá ouvir isso dos lábios de algum crente, de algum cristão. Haja visto um testemunho de uma denominação a qual eu ouvi, que o pastor e toda a igreja lotada, com milhares de pessoas clamando pela volta de Jesus. Então eles estavam clamando: Jesus, volta, vem Jesus buscar a sua igreja, volta Jesus buscar a sua igreja, volta Senhor buscar, volta nos arrebatar. Então se levanta uma menina no meio daquela igreja de milhares de pessoas e sobe até o púlpito, pega o microfone, Deus usa a voz dela, que me causa até arrepios, e disse: se eu voltasse agora, desta igreja só 4 iria subir. Ou seja, ela e mais 3 iriam subir, iriam para os céus. Queridos, isto é sério, isto é grave, porque exatamente se Jesus voltar hoje, a maioria da igreja vai ficar. Eu não sou extremista nem radical, mas eu ouso dizer que 90 ou 95% da igreja que está nos templos evangélicos, no geral, vão ficar, porque estão despreparados, estão nus, estão pobres, miseráveis, desgraçados, cegos e nus, são mornos e serão vomitados pelo Senhor se não se arrependerem, porque a igreja infelizmente se apostatou, porque a igreja infelizmente, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriou, o mundo entrou dentro da igreja, os costumes do mundo, a moda do mundo, as músicas do mundo entraram dentro da igreja, os ritmos mundanos entraram dentro da igreja, o show, o comércio, a prostituição e tantas heresias hediondas. A avareza entrou para o seio da igreja, a contaminação, a briga, a contenda, a inveja, o orgulho e todas as obras da carne têm abundado no meio das pessoas que se dizem serem de Deus, serem evangélicas.
porque o povo se contaminou. O povo já não vai na igreja mais para prestar um culto a Deus, para adorar a Deus, mas ele vai para assistir um culto, para possivelmente receber uma esmola, uma bênção, uma profecia, uma revelação, uma imposição de mão de alguém, para receber um milagre. As pessoas não vão mais à igreja para prestar um culto, mas vão para assistir. São telespectadores, é igual se estivesse no Coliseu de Roma ou diante de um cinema. Elas assistem o filme, elas assistem o espetáculo, mas não fazem parte dele, não são parte dele, não são parte do corpo de Cristo espiritual, não são parte até da denominação, tem a carteirinha de membro, tem a marca da circuncisão de Romanos 2, tem a marca de um batismo, tem a marca do dízimo, da oferta, mas não tem a marca espiritual, não tem o coração em Deus, não tem a vida em Deus, não é uma nova criatura em Deus. Ela somente passou a vida inteira assistindo cultos e mais cultos, mas nunca participou de verdade, nunca participou das aflições de Cristo, nunca participou do bom combate, nunca participou da guerra, se revestindo da armadura de Deus e lutando contra principados e potestades, nunca participou da guerra espiritual, nunca participou, nunca cultuou um Deus. Nós viemos, irmãos, hoje na igreja. Você vai na igreja para participar do culto ou para prestar um culto a Deus? Você é uma pessoa que faz parte de uma denominação, ou você é, como disse Paulo em Romanos 12, um sacrifício a Deus, vivo, santo e agradável a Deus, que é o verdadeiro culto racional? A sua vida é uma vida viva ou você está morto? Mas eu sou da igreja, eu estou vivo. A Bíblia diz de uma igreja Apocalipse, se não me falha a memória, Sardes, ela tinha o nome de que estava viva, mas estava morta. Será que você está morto mesmo dentro da igreja? Morto espiritualmente, frio, calculista, mono? Você está como a igreja de Éfeso, Apocalipse diz que ela abandonou o primeiro amor, as primeiras obras, a primeira caridade. Você está morto, até tem o nome de que vive, mas está morto. Está morto porque somente assiste cultos de uma maneira negligente, frívola. Não dá o seu melhor para Deus, mas dá de qualquer jeito. Como disse em Malaquias, o povo ia oferecer a Deus sacrifícios e trazer animais coxos e mancos. Então Deus disse: olha, se vocês fossem trazer esses presentes aos príncipes, aos vossos príncipes, teriam eles agrado de ti? Maldito seja o homem que, tendo um animal na sua fazenda bom, traga a Deus um coxo. E você tem muito mais capacidade de dar coisas melhores a Deus, de dar mais tempo a Deus, mas traz somente porcarias a Deus, coisas coxas, imundas, dizendo que a mesa do Senhor é desprezível. Então o seu culto a Deus não é agradável, porque você somente assiste, você faz de qualquer jeito. Jeremias disse: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, fraudulosamente. Esta é a maldição, irmãos, que está sobre muitas pessoas, que não entregam o seu melhor a Deus, que não dão a sua vida a Deus, não negam a si mesmo, não tomam a sua cruz e seguem a Jesus, estão mortas. O seu sacrifício a Deus é um sacrifício vivo, é um sacrifício santo, santificado por Deus, pela palavra, pelo Evangelho. É santo, é separado, é dedicado, é exclusivo a Deus, ou ainda a contaminação do mundo, a contaminação pecaminosa? O seu sacrifício a Deus é agradável, é pela fé em Cristo, é uma vida de entrega, de renúncia, de abnegação total. Esse é o culto racional. É este o culto que devemos prestar a Deus, adorando a sua grandeza, a sua onipotência, a sua santidade, o seu amor, a sua benignidade que dura para sempre, a sua justiça, a sua graça. Devemos adorar a Deus. Recentemente recebemos e-mails no site da nossa igreja, e todos os pedidos de oração, irmãos, da maioria das pessoas, foram por bênçãos. Eu creio sim que Deus abençoa, que Deus cura, que Deus liberta, que nós devemos pedir essas coisas a Deus. Mas ninguém pediu algo espiritual. Somente um homem da Angola, que me foge o nome dele agora, nos seus pedidos que ele mandou no site da igreja, ele pediu: eu quero um relacionamento mais profundo com Deus, mais forte com Deus. Ele mandou este e-mail lá de Angola, da África, um país pobre, um país que passa por dificuldades, um continente pobre. Mesmo assim, aquele homem não pediu prosperidade, mas pediu uma experiência com Deus, pediu algo de Deus. Buscou em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E eu tenho certeza que este homem está sendo atendido por Deus, que Deus está respondendo a oração deste homem. Ele está sendo abençoado por Deus, porque ele entendeu
que o principal é Deus e não as coisas de Deus. Ele entendeu que o principal é servir a Deus e não ser servido pelas coisas de Deus. Ele entendeu que o principal é ter o dono da bênção, não as bênçãos dele. O principal é ter a fonte de água viva em seu interior e não estar bebendo dela. Ele entendeu isso, irmãos. E é o que muitos não entendem. É que muitos não conseguem compreender. Por isso passam suas vidas inteiras assistindo um culto, se admirando das pregações, dos louvores, mas nunca fazem parte de um culto. Nunca fazem parte deste filme da fé, desse ato dos apóstolos do nosso tempo. Nunca fazem parte dessa história, mas só ficam assistindo. São protagonistas e não atores dessa história. Deus nos chama, Deus te chama hoje, irmão e irmã, para participar do culto, para participar, para cultuar, para adorar a Deus, para servir a Deus no meio desta geração. A Bíblia diz que Davi serviu a Deus no meio da sua geração. E Deus quer que nós sirvamos a Ele nesta geração. Façamos a diferença para a glória do seu nome. Que você possa ser abençoado por essa mensagem. E que a partir de hoje você não vai na igreja para buscar bênçãos, mas que você vai para prestar o teu culto a Deus e para buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, pois as demais coisas Deus te acrescentará em nome de Jesus. Que Deus lhe abençoe e lhe guarde em nome de Jesus. Amém.